Ô, Diógenes. Tem vergonha não, Diógenes? Didi, deixa a mãe gravar. Fio nada, Diógenes. Fio nada. Fica quieto. Posso gravar agora? Voltemos aqui. Oh, não. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Sítio das Calopsitas. Hoje eu tô aqui com o Nath e com o Blue e com a Shira. Não sei se vai dar pra ver eles aqui, ó. A Shira e o Blue. Galera, o tema do vídeo de hoje vai ser a respeito de posse responsável dos animais de estimação. É um tema que eu vejo muita importância em comentar, principalmente porque a gente tá chegando no Natal, no Ano Novo, também a gente tem os aniversários da vida, Páscoa, Dia das Crianças e assim vai. A questão é que muitas pessoas cometem um grande erro de dar animais de estimação como se fossem meros presentes para pessoas aleatórias, tá? E qual que é o problema disso? Muitas vezes a pessoa tá fazendo aniversário e sei lá, eu vejo um periquito na pet shop, acho bonito, comprei e dei de presente pra pessoa, simplesmente assim. Isso não deve acontecer, porque antes de qualquer posse de animal, a pessoa que quer adquirir esse bichinho, ela tem que estudar a respeito. Ela tem que saber quantos anos vive, quais cuidados precisa, quanto custa manter esse bichinho por mês, quanto custa a consulta do veterinário. Se a pessoa tem condição de fazer uma reservinha mensal de dinheiro pro veterinário caso tenha emergência, essa pessoa tem condição de comprar uma gaiola, no caso das aves, adquirir brinquedos, puleiros e assim vai. Porque assim, muitas vezes a pessoa acaba ganhando o bicho que ela não quer, não tem dinheiro pra manter. E muitas vezes esse bichinho, ou ele vai ser doado, ou a pessoa fica negligenciando esse animal. E infelizmente tem muito bicho que tem ali o seu estresse, mal-estar e principalmente podem vir a óbito. E é muito comum da gente ver esses casos com pessoas que não têm experiência nenhuma e acabam ganhando um bichinho da noite pro dia. Por exemplo, né? A pessoa vai lá e compra um Border Collie, que é um cachorro super agitado, porte médio, e dá pra uma criança que mora num apartamento. Aquele Border Collie com certeza vai desenvolver problemas de bem-estar naquele apartamento, porque é um lugar estressante pra ele, já que ele não consegue soltar toda a energia que ele tem. Isso acontece com as aves também. Você pega psitacídeos, né, que são essas aves de bico torto, como agapornis, como papagaio, como calopsita, como arara da vida, e não dá enriquecimento ambiental para esse bichinho. Não possibilita esse bichinho tomar banho. Esse bichinho é sozinho na casa, não tem um companheiro. Todos esses fatores que eu acabei de falar são fatores de estresse e que muitas vezes as pessoas que acabam ganhando o bicho de um dia para o outro não conhecem e aí acabam gerando um animalzinho muito estressado. Além do bem-estar do animal, a gente tem que considerar que esse bichinho ele vai ficar velho, ele vai, conforme o tempo for passando, podendo ter doenças. Esse bichinho ele vai ter gastos pro dono dele, no sentido de ter que pagar veterinário, pagar eventuais cirurgias, pagar procedimentos de emergência. Por exemplo, a pessoa pisou no passarinho, a pessoa tem que pegar esse passarinho e levar correndo pro veterinário. Esse veterinário vai cobrar consulta, vai cobrar remédios, cobrar internação. Então assim, todos os animais que forem adquiridos precisam ser em posse responsável. A pessoa tem que ter um dinheirinho separado, tem que garantir as melhores condições de vida para esse pet, tá? Às vezes eu vejo muitos pais me perguntando no sentido de: ah, meu filho sempre falou que quer muito uma calopsita, eu vou comprar uma calopsita para ele. E eu falo: olha, calma, você tem que tomar cuidado com isso, porque a gente tem que criar... E assim, é um assunto muito delicado, porque tem crianças que realmente vão dar o sangue e a vida pra cuidar daquele bichinho e que vão se apegar naquele bichinho. A minha primeira calopsita eu ganhei quando eu tinha 7 anos e eu lembro que eu cuidava dela com a minha alma, entende? Mas ao mesmo tempo, a gente tem crianças que ficam pedindo o bicho e na real a criança não cuida. No final acaba sobrando pra mãe, principalmente pra mãe, pra limpar a gaiola, pra limpar cocô, e muitas vezes as mães ficam cansadas dessa vida, acabam doando o bichinho, ou cuida do bichinho, só que ela não tem tempo pra dar atenção pra aquele bichinho como aquele bichinho merece. Então assim, primeira coisa, nunca dê de presente pra uma pessoa aleatória um animalzinho. Segunda coisa, se você tem alguém especial e essa pessoa realmente demonstra que ela quer muito aquele bichinho, segunda coisa que você tem que observar
essa pessoa tem condição financeira de manter esse animal? Porque assim, gente, uma calopsita, ela vai comer em média 300 gramas de ração por mês, tá bom? A Nutrópica, Mega Azul vendem pacote de ração extrusada, lacrada, nesse peso, 300 gramas por mês. Você vai pagar em média R$45 nesse pacote, em ambas das marcas, tá? A questão é o seguinte, não adianta você querer muito ter um animalzinho e você não ter condições de dar as melhores condições de vida para esse bicho. Por exemplo, não é só carinho, tá bom? Não é só afeto. Muitas pessoas falam, ai, mas eu dou todo o meu amor pra ele. Mas só que aí você vai na casa da pessoa e você percebe que o bichinho mora numa gaiola minúscula, que possui brinquedo inseguro, né? Brinquedos perigosos, e tem uma alimentação lixo. Então, assim, primeira coisa mais importante que vocês têm que saber sobre a saúde das aves. A maior taxa de casos veterinários no sentido de animais exóticos é por manejo inadequado, tá bom? Isso inclui principalmente a alimentação desses animais. É muito comum da gente ver erro de manejo em coelhos, em roedores, em aves e em répteis, tá? Basicamente, nas aves, as pessoas dão sementes achando que tá certo. Em coelhos, as pessoas não dão feno. Porquinho da Índia, a pessoa também não dá feno e não dá vitamina C. Em répteis, a pessoa alimenta o lagarto dela só com tenebro achando que tá certo. Então, assim, são casos muito específicos e que muitas vezes poderiam ser evitados se a pessoa tivesse condição financeira e conhecimento para poder cuidar daquele bichinho e das melhores condições de vida. Por exemplo, os exemplos que eu dei pra vocês, né? O coelho e o roedor que não tem feno na dieta, eles vão ter problema de intestino. Isso porque esses bichos precisam dessa fibra para formar o cocôzinho e ao mesmo tempo desgaste dos dentes. No caso dos répteis, que só comem tenebro, eles vão ter uma deficiência nutricional com cálcio, vão ter deficiência nutricional com proteína. Isso porque o tenebro ele é extremamente rico em gordura, mas é diferente de você dar um grilo, por exemplo, que é mais rico em proteína do que gordura. E no caso das aves, que é o nosso canal, as pessoas ficam dando sementes achando que tá certo. Só que primeiro, gente, é um alimento muito pobre em proteína, em aminoácido, em vitamina A, vitamina B, vitamina C. Então, assim, além disso tudo, é um alimento que tem muito fósforo e muito pouco cálcio. Então são animais que a longo prazo podem desenvolver, né, lipidose hepática, que é quando você tem a destruição do fígado por conta de acúmulo de gordura. E que é muito comum de você ver, por exemplo, as aves com bico comprido, as unhas compridas, penas amarelas intensas. Isso é sinal de problema hepático. Outra coisa também muito comum é das aves desenvolverem deficiência de cálcio, que é quando você tem o famoso ovo preso nas fêmeas, que é porque falta cálcio para contração muscular e cálcio para formar o ovo em si, tá? Além disso, você pode ter problema de fraturas patológicas. Tô precisando de água. Problema de fraturas patológicas, que é quando o osso fica muito mais frágil porque tem pouco cálcio nesses ossos, então ele fica mais suscetível a quebrar. Então você pode ter um animal que se quebra do nada. Gente, eu fico louca gravando com eles. Primeira coisa que vocês têm que entender, então, é que a qualidade de vida do animalzinho não é só carinho, não é o fato de você querer muito e querer amar demais esse bichinho. O principal fato dele, na verdade, é a saúde. A saúde dele vai envolver alimentação, ambiente. Então, você tem que ter condição financeira de dar um bom espaço para esse bichinho viver, com brinquedos, com puleiros, com uma gaiola segura, com travas. Você tem que ter condição financeira e tempo, porque o tempo você vai precisar para limpar esse ambiente. Animal não adianta viver numa mansão suja, gente. A mansão suja, esse bichinho vai ficar doente e vai degradar a saúde dele do mesmo jeito. Então, assim, você tem que levar em consideração todos esses fatores. E o mais importante, esse bichinho pode ser fofinho quando ele é filhote, ele pode ser lindo e saudável a maior parte da vida dele. Só que muitas pessoas esquecem de que esses animais ficam velhos, tá bom? Assim como nós, os bichinhos, eles ao envelhecerem, eles podem acarretar em desenvolver novas doenças. Esses bichinhos, eles podem ter necessidades especiais. E muitas pessoas esquecem disso quando adquirem um bichinho novo.
Eu aqui tenho muitos bichinhos. Eu gravei um pouquinho deles pra vocês poderem ver. Mas eu tenho o Eusébio, que é um canarinho que ele precisou passar por uma cirurgia de emergência pra amputar a patinha dele, porque ele, sem querer, ele quebrou a patinha e avulsionou parte da pata. Então não tinha como colocar no lugar e ele teve que operar pra remover essa pata. Então assim, foi um dinheiro preto, foi uma nota preta pra poder pagar tudo isso. Foi bastante dinheiro que acabamos desembolsando, né? Pra fazer a cirurgia num canarinho que é desse tamanho. Eu paguei R$50 no Eusébio, é um canarinho belga desse tamaninho. E a cirurgia dele ficou perto de R$1.000. Então assim, vocês têm que ter noção que a partir do momento que você adquire um bichinho, o valor dele não é mais quanto que você pagou pra tê-lo, mas sim o valor que ele tem na vida dele. Então assim, o Eusébio custou 50, mas o valor dele é muito mais do que isso. E vocês têm que ter noção disso pra qualquer bichinho que vocês forem adquirir, tá bom? O Nat, por exemplo, ele parece ser uma calopsita plenamente saudável, mas o Nat não é. O Nat é uma calopsita de 2 anos, é uma calopsita jovem que não era pra ter problema de saúde. Mas o Nat, ele tem problema de digestão não diagnosticado, ninguém chegou no diagnóstico dele. E ele várias vezes tem problema de vômito, de inchar, de parar o papo dele, não descer comida. E ele precisa de todo um manejo específico pra ele. Então ele toma remedinho todo dia, ele precisa de um alimento macio todo dia, ele precisa de probiótico, ele precisa viajar com a gente quando a gente sai pra praia, quando a gente vai viajar. Então assim, vocês têm que ter noção de que o animalzinho saudável de vocês hoje, amanhã pode ser um animalzinho doente e que vai precisar de recurso e que vai precisar de tempo para você cuidar dele. E muitas vezes também precisar do veterinário. Então você tem que saber tudo isso antes de adquirir qualquer bichinho. Como eu já disse, o Nat, ele toma remédio todo dia. Toda vez que a gente vai viajar, a gente leva ele com a gente. E caso não possa levar ele com a gente, tem que deixar alguém cuidando dele, tá? O Alasca, por exemplo, vou pegar para vocês poderem ver. Gente, ó, esse daqui é o Alasca. O Alasca é um porquinho da Índia, ele já é idoso, tá? O Alasca tem ali perto dos seus 8 anos já. E o Alasca, ele tem vários probleminhas de saúde e como ele tá ficando velhinho e com esses probleminhas, ele precisa de cuidado diário, ele precisa de uma rotina, isso porque por ele tá velhinho. Ele já não é como um porquinho novo, né? Então ele come poucas coisas, ele come coisas seletas. Ele precisou de atendimento médico no veterinário, precisou de sorinho, ele precisa de um ambiente acolchoado para ele ficar. Então assim, é um animalzinho que envelheceu. O Alasca não tinha nenhum problema de saúde quando a gente adquiriu ele. E conforme o tempo foi passando, ele foi ficando velhinho, ele foi precisando de cuidado novo, de papinha pra herbívoro. Então assim, todo animalzinho que você vai ter, ele vai envelhecer e possivelmente ele vai ter algum problema de saúde durante a vida dele. O Diógenes, por exemplo, quando ele fugiu, ele precisou de auxílio veterinário, precisou ficar internado, ele precisou de papinha, precisou de soro, injeção, e tudo isso custa. E fugir é algo muito comum de acontecer e que muitas pessoas não se tocam de que vai precisar ter uma reserva para cuidar daquele bichinho depois. Então assim, agora que eu já expliquei quais são, né, as responsabilidades de alguém que quer um bichinho, eu vou falar com você que quer dar um bichinho específico para alguém que você tá vendo que a pessoa tem condição de manter e que quer muito, né? Por exemplo, Suzane, eu tenho o meu filho, a minha filha, e que viu o seu canal e que já tá estudando calopsita e quer muito ter essa ave e já faz um bom tempo. Então assim, é uma pessoa que tá antenada, ela já sabe como cuidar, quanto tempo vive uma calopsita, e eu quero muito adquirir uma ave pro meu filho. Como é que eu faço? Primeira coisa, gente, não caia no erro de adquirir qualquer animal da espécie, porque o seu filho quer muito. Por exemplo, uma calopsita ou um coelho. O pai vai lá e vai numa pet shop ou vai numa casa de uma pessoa aleatória e pega qualquer bicho que tem lá e dá de presente pra criança. Isso aí muitas vezes dá muito errado, por quê? São animais que muitas vezes são ariscos, são adultos, são agressivos e as crianças acabam ficando horrorizadas. Mesmo que aquela criança sonhasse em ter uma ave, aquela ave vira o pesadelo daquela criança. Isso acontece muito com as calopsitas e com os agapornis. Por quê? As pessoas assistem o meu canal e veem as calopsitas mansinhas assim, tá vendo? O Nat todo dengoso, todo grudento, querendo carinho. E assim vai, né, filhinho? Você é gostoso, Nat. Que lindo! E as pessoas acham que toda calopsita é mansinha desse jeito. E que é um erro muito grande, tá? Primeira coisa, se você quer adquirir uma ave para sua criança ou uma ave para você, sempre pegue uma calopsita recém-desmamada filhote
Ou seja, o filhote que acabou de aprender a comer sozinho e que tá comendo sozinho faz pelo menos uma semana e que foi criado na papinha e é manso. Vai num criatório, fale com o criador, fala, olha, eu quero uma ave mansa, cria ela na papinha e desmama ela pra mim. Eu venho pegar depois de uma semana desmamada. É o melhor que você pode fazer pra ter uma ave dessa, tá bom? Mansinha, companheira, gostosinha desse jeito. Isso porque, pra ave ficar mansinha desse jeito, o criador ele tem que pegar a calopsitinha ali com mais ou menos 20 dias, tirar dos pais e começar a alimentar na papinha, na mão e cuidar e fazer carinho todos os dias pra que esse animal fique manso. Não é assim que funciona com a maior parte das aves que estão no mercado. As aves normalmente são criadas com os pais, a ave desmama sozinha, criada com os pais, e no final é um dragão de brava, extremamente brava, bica a pessoa, arranca sangue da pessoa. Isso porque não foi um animalzinho criado na papa. E aí tem muito pai que vai lá, compra qualquer calopsita, a calopsita é esse dragão que eu tô falando, e vai lá e ataca a criança, tá? E aí, além de você ter uma criança que não vai gostar do bichinho que ganhou, vai ser um animal que ele vai ser infeliz também, porque ele não supre as necessidades da criança e a criança não supre as necessidades daquela ave. Uma ave arisca, a rotina dela é totalmente diferente de uma ave mansa. Uma ave arisca, você vai precisar de um viveiro maior para que ela possa ficar solta, para que ela possa brincar. Essa ave arisca vai ser feliz plenamente caso ela tenha um companheiro, diferente de uma ave mansa. A ave mansa, ela é muito feliz com o dono dela. O Nath, por exemplo, ele fica só comigo. E ele é extremamente feliz por isso. Mas se ele fosse uma ave arisca, ele ia gostar mais de estar com o semelhante da espécie dele, tá bom? Então, assim, é algo que você tem que levar em consideração. Segunda coisa, nunca adquira um filhote na papinha pra você cuidar, tá bom? O filhote na papinha é o bicho que mais morre da face da terra. Isso acontece porque as pessoas não sabem como cuidar. A pessoa vai lá e dá a papinha quente demais, a papinha fria demais, não aquece o filhote, deixa o filhotinho passar frio e morre de hipotermia. Esse filhotinho morre de fome. Muitas vezes a pessoa dá papinha e o filhotinho inala a papinha e vai pro pulmão, causando falsa via, broncoaspiração, e o bichinho morre por isso. Então, assim, a maior taxa de óbito que a gente tem nas calopsitas são os filhotes. E muitas vezes acontece porque a pessoa que nunca cuidou de ave na vida resolveu adquirir um filhote na papa para deixar manso. E no final ela mesma matou o bichinho. Sem querer, mas matou o bichinho. Então, assim, esse cuidado que eu tenho pra falar pra vocês. Nunca adquira ave adulta arisca e nunca adquira ave na papinha pra você mesmo criar e amansar. Sempre adquira uma ave que foi criada na papinha e que já está comendo ração estrusada sozinha pelo criador, tá bom? Essa é a dica que eu tenho pra dar pra vocês. Agora que eu já meti o louco aqui, né, Nath? Vamos desejar um Feliz Natal pra todos vocês. Espero muito que vocês possam curtir em família esse momento. Não se esqueça de deixar os seus animais bem longe da multidão da casa. Então, assim, quer dar festa de Natal na casa de vocês? Não coloque os bichinhos no mesmo ambiente, porque isso muitas vezes é estressante. Aquele monte de gente desconhecida falando, cachorro no chão, barulheira, comida o tempo todo. Não é legal. Não deixe os animais de vocês no mesmo ambiente. E cuidado se você tem aves na cozinha, tá? O teflon, ele é tóxico para as aves. Quando a gente cozinha com panela de teflon, esse teflon acaba sendo liberado no ar e é tóxico para as aves, principalmente, e pode dar óbito nas aves, tá? Então, assim, quer manter suas aves em segurança? Mantenha elas longe das pessoas da casa, nessa época de festa, e principalmente não deixe essas aves perto de panela de teflon quando você tá cozinhando, tá bom? O lugar de ave não é na cozinha. Agora que eu já falei tudo isso, um bom Natal pra vocês, um beijinho, né, Nath? Um beijinho pra todos vocês e tchau, tchau!